Fala Demolei DF, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast A Voz do Sênior. Estamos aqui hoje, eu, William Solon, presidente da Alumni DF, apresentando esse podcast junto com meu irmão Carlos Lourenço, vice-presidente da Alumni DF. Estamos aqui hoje para poder continuar o nosso projeto de trazer histórias dos capítulos da Ordem Demolido DF. E hoje é um dia muito legal, especialmente pro capítulo Mutirão, porque a gente está trazendo o primeiro mestre conselheiro desse capítulo, para a gente poder falar sobre como é que foi esse início, como é que teve essa ideia de fundação do capítulo, até a sua instalação, e os seus primeiros anos ali de vida, que o Robson, que foi o primeiro mestre conselheiro, participou ali até os dias de hoje. Então, Carlos, quer se apresentar aí? Não, satisfeito. Eu acho que... Eu puxar uma sardinha também pro capítulo Ave Branca, né? Que foi o capítulo responsável por iniciar... Formação, né? Para minha iniciação, minha formação como Demolei também. Vamos chegar lá, mas pode se apresentar. Meu nome é Robson, fui o primeiro mestre conselheiro do capítulo Mutirão, iniciei no capítulo Ave Branca, elevei no capítulo Ave Branca, hoje sou o atual grande mestre distrital da Ordem Demolei. É isso aí. E como é que você, começando essa sua trajetória até a sua instalação como primeiro mestre conselheiro do capítulo Mutirão, como é que você conheceu a Ordem Demolei? Eu sei que, claro, teve o seu pai que já é maçom, né? Mas, enfim, como é que se deu sua aproximação do Ordem Demolei independente? A história do descobrimento da Ordem Demolei na minha vida, assim, é um pouco longa a história, mas resumindo, assim, meu pai já era maçom. Meu pai, se eu não me engano, ele é a segunda geração de maçom na família. Tem o tio dele que era maçom também, os dois da loja Alvorada. Eu fui a terceira. O nome do tio dele? Hã? O nome do tio dele? O Enio, ele foi grão-mestre advita também da grande loja do Distrito Federal. Que massa. Nossa. E aí, assim, eu sou a terceira geração de maçom na família. Então, assim, meu pai, se eu não me engano, ele iniciou em 1980. Ele tem mais de 30 anos de ordem na maçonaria. E aí, eu não tinha muito interesse sobre a maçonaria, sobre a Ordem Demolei, não conhecia muito bem a Ordem Demolei, e passei, na minha juventude, com meus 15, 16 anos, passei um momento meio tribulado por algumas questões assim vividas, e foi aonde que a Ordem Demolei surgiu na minha vida. Meu pai, eu estava no jantar da loja Alvorada com meu pai, e foi onde o meu pai me apresentou o meu padrinho, que é o Joab, que era do capítulo Ave Branca. Não sei se você conhece o Joab, não conheço o Joab. Não conheci. Mas é um dos sênios antigos do Ave Branca. Na verdade, ele estava se tornando sênio quando eu iniciei. E aí, ele me apresentou a Ordem Demolei, eu conheci um pouco da Ordem Demolei. E o engraçado é que quase que eu não iniciei na Ordem Demolei, no capítulo Ave Branca, porque no dia da minha sindicância, os meninos foram fazer a minha sindicância, e eu acho que, eu não me lembro se eu tinha 16, acho que era 16, 17 anos. E aí, assim, eles fizeram todo o questionamento, tudo, e eu, um pouco leigo, sem saber um pouco da Ordem Demolei, e eles... todo sereno, me perguntando sobre o que eu entendia da Ordem Demolei, fazendo a minha sindicância. Seu pai não tinha te falado nada? Assim. Meu pai não me falou nada sobre a Ordem Demolei, sobre a maçonaria. Só foi. E aí fui fazer a sindicância. Minha mãe também não conhecia muito da Ordem Demolei. E eu, naquela empolgação, assim, estava empolgado em iniciar. E os meninos achou que, assim, eu não tinha um perfil de ser Demolei. Ah, sério? Eles achou que eu não tinha um perfil de ser Demolei. E aí, eles até falaram, eles depois me contaram sobre uma piada que eu fiz, né? Que eles perguntaram, você tem na época era só um e-mail. Você tem um e-mail? Eu falei, não tenho só um e-mail, eu tenho um inteiro todo. Então, aí os caras, eles ficaram assim, meio que se puto, pô, que moleque folgado, brincalhão, ele tá me tirando, sabendo ele que tá na sindicância.
E aí, assim... Nem sabia, né? E assim, na minha inocência toda... E eles contaram que no meu escrutínio, eles questionaram tudo isso, né? Sobre o que eu falei e o que pesou mais é a minha idade. Que eles falaram assim, pô, um moleque de 16, 17 anos, perto de chegar aos 21 anos, será que vale a pena a gente iniciar ele? E aí assim, ficou esse questionamento. Aí não sei o que pesou também, eu acho que foi um interesse que eu até meio que insisti perguntando. Você tinha demonstrado, né? E o mestre conselheiro morava perto da minha casa também, e aí ele depois fez umas outras visitas, foi me visitar, e ele viu que assim, talvez tinha um perfil de ser Demolei. E por incrível que pareça, assim, eu acho que eu surpreendi a maioria dos Demolei. Os que falaram, não tem o perfil, porque assim, me dediquei bastante à ordem, como iniciático, como Demolei. Na época, acho que vocês nem vivenciaram isso, que o iniciático ainda usava borboletas a gravata de borboleta ainda. Um ano depois. O iniciático usava a gravata de borboleta. Era conhecido como um garçom da ordem Demolei. E aí tinha que servir. E aí, por conta desses meio que discriminação, esses bullying que hoje existe, aí mudaram para a gravata longa. E seguindo nisso daí, como é que foram os seus primeiros anos na ordem? E aí foi assim, foi intensa. E aí tive a honra de me elevar na digamos que elevação nacional. Porque teve o Congresso Nacional aqui no DF, e aí, um dia antes do início do Congresso Nacional, fizeram uma elevação distrital que acabou se tornando nacional. E eu digo que foi uma das elevações mais bonitas que surgiu, que todo mundo fala. Já foi contado aqui, sabia, né? O Ravel foi elevado junto contigo, ele contou. Isso, que assim, pra mim foi a elevação mais emocionante que teve aqui no Distrito Federal. E foi aonde que nessa elevação surgiu a ideia do capítulo Mutirão. Foi assim, a sementinha para o surgimento do capítulo Mutirão. Porque o grande mestre chegou no Venerável, pediu o templo da loja emprestado para fazer essa elevação nacional. E o templo ficou lotado por conta. Era Mutirão? Era a loja Mutirão, na loja Mutirão. O templo ficou lotado. E aí, assim, foi assim, a loja Mutirão, praticamente para todos os capítulos, era a loja assim, que todos os capítulos queriam fazer alguma atividade na loja Mutirão. Uma iniciação, uma elevação, porque assim, ela era vista na época não tinha nenhum metrô, mas assim, pela estrutura dela, porque os meninos gostavam muito de ficar ali em cima. Lá em cima, lá do... No Oriente ali? Não, lá fora. Na varandinha. Na varanda. Então assim, os meninos ficavam doidos na varandinha, ficavam ali. Pô. Já tentaram pular lá, será? Não, eu não sei. Capaz, ideia, né? Meu Deus. Mas assim, a loja Mutirão, e assim, era difícil conseguir a loja Mutirão. Os irmãos lá da loja, eles eram bem fechados para os Demolei. Que não é bem tradicional, era né? Muito tradicional. Uma loja falava que os antiga. meninos iam fazer muita bagunça e tal, assim. E era difícil. E foi aonde que fala o grande mestre falou com o Venerável, né? Na época o grande mestre era até o Sr. Nilson e o Venerável era o Costa, o Anselmo Costa. E falou assim, não, a gente está fazendo um congresso nacional e a gente queria fazer uma elevação aqui. E vai ser importante para a loja vai ser vista e tal. E assim, e a ideia, o intuito também era levantar a ideia do capítulo, mas ninguém tinha falado nada. E aí quando fizeram a elevação, e a elevação bonita, lotada e tal, não sei o quê. A loja viu a primeira vez. E aí foi que o grande mestre chegou no Venerável e falou assim, o que você acha da gente montar um capítulo aqui? É um capítulo, um local centralizado no Distrito Federal. A gente podia cogitar a ideia de
instalar um capítulo aqui, fundar um capítulo aqui. O que você acha? E aí o venerável ficou empolgado. Poxa, mas aí tem todos os trâmites de levar para a loja, tudo. Sim. Mas ficou empolgado. Inclusive, aí o venerável participou também do Congresso Nacional, viu que o Congresso foi bonito. Viu que era uma coisa séria. Era uma coisa séria. Inclusive, fez um selo lá. Fez um selo. E o venerável também era mutirão, né? Era do selo. Não, era do Congresso Nacional. Do Senode. Do Senode? Do Senode. Que eu sei que tem do capítulo, tem, né? Tem a foto do Costa com o Suenilson lá. Isso. Fazendo obliteração. Isso, obliteração do selo. E assim, ele ficou bastante empolgado. Mas aí, como era uma loja tradicional, o choque era justamente isso. Ele levar para a loja a fundação de um capítulo. E aí teve toda uma preparação, uma estratégia para chegar até a loja, a apresentação dessa ideia. E aí a gente articulou tudo para essa fundação. E aí eu lembro muito bem no dia da fundação. Mas como é que foi essa articulação para a votação? O que aconteceu? Como é que foi essa estratégia? Assim, pode falar? O grande mestre chegou em alguns demolês, assim, um deles era eu, e trabalhando para isso acontecer. E ele começou a falar com alguns irmãos, que é demolê e maçom, para estar presente no dia da fundação da votação da fundação do capítulo. E isso o venerável da loja, o Costa, estava bem assim, bem ansioso, porque ele gostou muito da ideia. E a rejeição era muito grande. Talvez da maneira que foi abordado, assim, não sei se ele queria impor de qualquer jeito a fundação do capítulo, mas alguns irmãos estava bem relutante da rejeição. E aí eu lembro muito bem que a gente articulou a maior presença de demolê lá no dia e de demolê maçom. Ah, legal. E aí, assim, no dia, se eu não me engano, a gente foi em uns 5 a 10 demolês, ficamos lá embaixo, fomos até bonitinho, todo mundo paramentado, de capa, assim, para dar aquele choque, assim, todo mundo. Aí, assim, como alguns irmãos maçons da loja tava meio que assim relutante, a gente chegou lá e ficamos na nossa, quietinho ali. E aí alguns irmãos que era maçom começou já a conversar com outros, não sei o quê. E aí eles começaram a reunião e a gente ficou lá embaixo, aquela ansiedade. E só uma dúvida, tinha muito demolê que era maçom? Ou maçom que era demolê? Tinha, eu acho que foi em torno de 5 maçons. Não tinha tanto assim. Que isso pra época era muito, né? Era, porque assim, foi... Acho que tinha, sei lá, o Fred... Que eu me lembro, foi o Fred, foi o Suenilson, o Zé Alberto, que era... Mas não era demolê, era... Mas querendo ou não, é um apoiador muito forte. Lá. E o nosso querido Yuri Britinho. O Yuri não foi no dia, mas o Britinho foi. E acho que uma peça fundamental foi estar o Britinho também. Porque o Britinho é respeitado. A ID do Brito na grande loja é tipo 400 e pouco. 445. E aí, assim, a minha é 4.000. Então, assim... E aí teve a votação lá, tudo. E aí quando terminaram a sessão, e aí informaram que foi aprovada a fundação do capítulo Mutirão. E aí começou a iniciar os projetos. Eu estava cogitado de ser o primeiro conselheiro do capítulo. Eu não era para ser o mestre conselheiro. Mas por que foram atrás de você? Como é que foi isso? Foi assim um trabalho, assim, porque assim, até o que contou uma das questões foi a minha idade. E assim, a estrutura do capítulo Ave Branca já estava assim, já tinha uma cadeira sucessória para o capítulo. Quem vai ser o mestre conselheiro, quem vai ser o próximo conselheiro, tudo. E aí, assim, falar, não, o Robson, e assim, como é mais velho também, e aí tem uma flexibilidade melhor, ele na época tinha carro já também. Então, assim, vamos botar ele no capítulo Mutirão.
E aí, a ideia inicial, eu ia ser indicado para ser o primeiro conselheiro. E aí, com os trabalhos e tudo, o envolvimento, eu estava indo praticamente todas as sextas-feiras visitar a loja para já articular a instalação do capítulo, tudo. Tivemos um patrocínio de todo a estrutura para o capítulo, capas, e a gente foi trabalhando, candelabros, tudo. Inclusive, os candelabros quem mandou fazer foi o Costa. E assim, eu acho um candelabro do capítulo Mutirão um pouco diferenciado pelo peso. São os mesmos da época? Pegamos o modelo são os mesmos. Pegamos o modelo do capítulo Brasília. Ave Branca. Uhum. Só que não sei se você... Só que ele é leve, né? A madeira do candelabro do capítulo Ave Branca é bem pesado. Uhum. E aí a gente pegou o desenho do candelabro e pegamos uma madeira mais leve. Uhum. Até para os meninos carregar tudo. E fizemos praticamente o mesmo desenho do candelabro pro capítulo Mutirão. Que inclusive tem até hoje o candelabro. Uma estrutura boa, uma madeira boa. E aí fomos montando toda a estrutura. E um dia, numa conversa lá, já tinha meio que já articulado assim, o conselho consultivo do capítulo. Eu conversando com o capítulo, com os tios que era o conselho consultivo, a gente, depois da sessão da loja lá, e aí cogitou a ideia da Casa do Caminho. Uhum. A Casa do Caminho é de um irmão da loja JK, e a loja Mutirão sempre ajudou algumas estruturas da Casa do Caminho. E aí cogitou, poxa, o capítulo Mutirão surgiu a busca de membros da Casa do Caminho, e aí ia ser capítulo Mutirão. E aí, como surgiu a ideia da Casa do Caminho, aí montou o capítulo Mutirão Social. Basicamente tirar os membros, né? E aí foi em busca, né? A gente conversou com o presidente lá da Casa do Caminho, que era o irmão Ciro. O irmão, né? E aí ligamos para ele na mesma hora que surgiu a ideia. A gente pode resgatar alguns meninos aí da Casa do Caminho para montar o capítulo Mutirão. A gente vai fazer uma sindicância para buscar os meninos de melhor conduta, tudo. Uhum. Não sei se vocês sabem que a Casa do Caminho, eles acolhem meninos órfãos. Sim. Teve 2 Olimpíadas lá, 2012 e 2013. E aí, aí teve... A ideia justamente foi essa, a gente buscar os meninos com uns perfil para iniciar no capítulo. Uhum. E aí, se eu não me engano, a gente pegou 2 dias e fizemos lá. A sindicância. Iniciaram quantos? Iniciamos 21. Tá, poxa. Da Casa do Caminho. Caramba. Mas só da Casa do Caminho? Exato. Todos os membros, enfim, dessa primeira geração aí vieram da Casa do Caminho ou tiveram outros? Aí teve mais... Teve os duplo filiados, né? O duplo filiados foi... Foi a tríade, basicamente? Você, Maicon, Ravel... Eu, Maicon, Ravel... o Ravel também é membro fundador, não sabia. O Zairo também. Fernando... Ou ele só instalou o capítulo? Ele só instalou, o Fernando. Que era o mestre conselheiro distrital da época, né? O Fernando Alberto. Conselheiro distrital, ele que me instalou. Que foi em setembro de 2011 a fundação, em novembro de 2010, perdão. Isso. Em novembro de 2010 a instalação. Isso. E aí a gente trabalhou, fizemos, eu acho que uma das maiores iniciações da época, que foi até um marco assim que praticamente com 21, se eu não me engano foi 21 demolês iniciando. É muita coisa. Então assim, o capítulo já estava com estrutura. E aí assim, o trabalho foi um pouco diferenciado, porque assim, como os meninos da Casa do Caminho eram os meninos carentes, e aí foi apadrinhado por algumas lojas, os meninos. Então assim, toda a estrutura da roupa, da vestimenta dos meninos, paramento, transporte. O transporte
Eu vou essa, contar. Essa parte é interessante. O transporte foi um trabalho árduo diferente do mestre conselheiro. E aí... Só antes, quem é que era para ser o mestre conselheiro? Você disse que ia ser o primeiro conselheiro, só que depois foi para mestre? Era acho que era Gabriel, que era do Gama. Gabriel o quê? Eu não vai lembro. lembrar, né? Não, Gabriel não, Eduardo. Eduardo do Gama. E aí o Eduardo estava, assim, não estava tão empolgado à frente ali dos trabalhos, assim. Aí tiraram. O Suenilson estava conversando, observando que eu estava muito à frente do trabalho, dedicando para a instalação do capítulo. E um dia ele foi conversar comigo, ô Robson, eu sei que é chato tudo, mas eu estou pensando em te indicar como mestre conselheiro, porque provavelmente você vai fazer 21 anos e não dê tempo de você ser mestre conselheiro. Aí eu falei, não, mas eu já tenho combinado com o Eduardo, tudo, não é justo, assim, ele tá na expectativa, ele não tinha sido mestre conselheiro também. Mas ele falou, não, mas o Eduardo é mais novo que você. Se for o caso, ele vai te suceder. Faltava quanto tempo, mais ou menos, para você completar 21? Era no ano seguinte, né? Era no ano seguinte. Isso, já. Em abril. No ano seguinte. Então não tinha esperança, né? Aí eu falei, não, se você conversar com ele e ele estiver de acordo, beleza, mas se não, eu não faço questão não, estou aqui pelo trabalho da ordem e tudo. Aí ele, não, eu vou conversar com o Eduardo e a gente vê a possibilidade dele te suceder depois da sua gestão. E aí ele conversou com o Eduardo ficou, eu penso que ele ficou um pouco chateado, tudo, mas cedeu. E aí eu fui indicado para ser o primeiro mestre conselheiro do capítulo Tião. Foi uma história um pouco assim confusa, mas talvez alguns não sabem, porque alguns até falam assim, você furou o olho do Eduardo, tudo, mas de forma alguma. Eu achei até assim injusto, talvez, mas assim... Mas ele frequentou o capítulo depois? E aí ele não foi tão frequente. Mas ele foi o primeiro conselheiro? Ele foi o primeiro conselheiro. Ele foi indicado o primeiro conselheiro. E ele, assim, meio que abandonou, assim. E aí, quando foi para próxima gestão, ele apareceu. E foi que os meninos meio que questionou. E aí foi uma cobrança que ele fez para mim. Assim, mas você falou que ia me apoiar como mestre conselheiro. Eu falei assim, mas você não me ajudou na minha gestão. E aí quem foi depois foi o Washington, né? Foi o Washington. Mas o Washington iniciou na tua gestão? Ele iniciou na minha gestão. Então nenhum dos meninos da Casa do Caminho chegaram para poder ser? Ou só chegou depois, né? Foi o Anderson. O Anderson. Isso. O Anderson. Legal. E aí, assim, os meninos questionou muito, assim. E dos pontos que pesou foi o presidente do Conselho Consultivo. Eu conversei com o presidente do Conselho Consultivo e falei assim, o Eduardo está cogitado para ser meu sucessor. Era o Anselmo na época? Era o Natal. Até meu padrinho de maçonaria também. Foi ele que me indicou. Sim, o do Rodrigo. Isso. Ou não, tio do Rodrigo. Tio do Rodrigo. Do Rodrigo do Lealdade? Não, o Rodrigo na loja. Peste Massa. Tá. Caraca, eu não sabia. E aí, assim, eu conversando com ele, eu falei, tio, na época era tio, assim, tem duas situações aqui. O Washington tem um perfil, tá preparado para ser mestre conselheiro, tudo, ele me ajudou, ele foi meu secretário, o Washington. E aí, só que ele não tem o requisito do tempo para ser mestre conselheiro. E tem o Eduardo, que é candidato a mestre conselheiro, porém os meninos estão questionando a presença dele. E aí ele falou, não. E aí no dia da sessão eu até falei assim, não, vamos fazer o seguinte, então vamos fazer uma eleição aqui e os meninos, quem tiver mais votos, vai ser o mestre conselheiro.
E aí o tio Natal, o Natal, foi e falou assim, não, eu não vou autorizar o Eduardo a se candidatar. O Washington tem todo o perfil, acompanhou toda a fundação, desde a instalação do capítulo. Mas, peraí, eu tô confundindo aqui. O Washington era da Casa do Caminho? Não, o Washington não. Da onde é que veio o Washington? Ele foi candidato, agora não. Mas ele foi o fundador? Não, ele foi iniciado na instalação. Ele é um dos 21. Na instalação. É o que a gente tinha perguntado, tipo, iniciou a gente fora da Casa do Caminho, então. Iniciou. Tá. Iniciou. Ele era indicado de alguém da loja? Isso, foi indicado. Vocês lembram de quem que ele era indicado? O Walter. O Walter foi do Tiãozinho, da loja Mutirão. O Walter Júnior foi da... Ele é parente dele? Do Tiãozinho? É, sobrinho do Tiãozinho. Tá. E o Washington, não lembro. O Washington... Tinha mais um também, o Washington, o Walter, tinha mais um da... Eu confesso que eu não conheço. Galera. Não, né? O Camel é mais candidato, antigo. o Camel foi... Ou é mais novo? Camel foi afiliado do Washington. Não lembro. Que, Mas tinha mais um terceiro lá que eu lembro. Tinha Lá. Tinha o Washington, o Walter, um depois. Mas que depois foi mais conselheiro? Nossa, eu esqueci o nome dele na né? época. Ele foi muito mestre de harmonia. Ele gostava muito de fazer harmonia. É o DJ que você tá falando? Não, esse aí iniciou depois. Foi depois também, né? Não, mas não é Vida Pedrosa. O Pedrosa foi isso. Não, Pedrosa, ele iniciou também junto na instalação. Legal. Eu acho que foi os 3. Legal. Então era isso que eu tava dando, porque eu pensei que eu acho que tinha iniciado durante a gestão. Eu acho que foi 18 da Casa do Caminho e os 3. Entendi. O Vitor Pedrosa também foi fundador do capítulo? Foi também iniciado na instalação do capítulo. Eu te interrompi na hora, mas... Só mais outra coisa, quem foi seu segundo conselheiro? Meu segundo conselheiro foi... Eu sei que eu ocupava... O primeiro conselheiro era o Walter Júnior e o segundo conselheiro... O Washington não, o Washington foi meu secretário. O Michael? Escrivão. O Michael foi meu mestre de cerimônia. Zário. Agora... depois a gente lembra. Depois eu passo para vocês. Você tem eu tenho algumas atas ainda. Eu te contei. Você tem? Tem. Pode mandar. Manda pra gente. Você viu, né, o projeto aí? Do Memórias de Você tava falando sobre o transporte. E aí, uma coisa que o tio Ciro falou, e foi até a gerente lá da casa que me falou, é o seguinte, o problema que a gente tem aqui é a condução para os meninos. E aí foi que... Aí eu falei assim, mas tem a possibilidade de vocês me emprestarem emprestar a Kombi da Casa do Caminho? Se for o caso, eu venho aqui, deixo o meu carro, pego a Kombi e levo os meninos. Sim. E aí o Capítulo Mutirão, ele iniciou o projeto, como ele estava em projeto de instalação, em fundação ainda, a gente começou, as reuniões eram nos domingos. Então, assim, eu ainda frequentava o capítulo Ave Branca, aí eu ajudei muito também o Michael Tomé no capítulo Lealdade, e nos domingos a gente reunia. E era 10 horas de reunião. Então eu saía 8 horas da manhã de casa, ia 9 horas para Casa do Caminho, deixava o meu carro, buscava os meninos e aí ia para a reunião. Bom saber que não é novidade, né? Bom saber que não é novidade esse horário do Mutirão. Aí assim, era todo esse trajeto. E uma das preocupações que eu tinha também, depois que eu entregasse o mestre, como mestre conselheiro, é continuar esse trajeto. E eu até brincava com o Washington, falei assim, Washington, você vai ser o próximo mestre conselheiro, mas o trabalho aqui do mestre conselheiro é um pouco diferenciado. Ou você vai ter que se virar e ir buscar os meninos, ou você vai ter que colocar alguém para ir buscar os meninos na Casa do Caminho. Porque assim, era difícil. Sim. E assim, era um trabalho mais árduo, mais assim, você tinha... E o lado era bom dobrado, né? Triplicado, o lado talvez. bom também, questão de horário, era pontual, porque assim, você botava 18 meninos... Dependia de você, né? 18 meninos na Kombi ali, então chegava
9 horas lá no capítulo, 10 horas, ensaiava, 10 horas em ponto, iniciava. Então, assim, na época, era um dos capítulos mais pontual. E a minha mãe até, às vezes, brigava comigo, porque, assim, eu ia fazer os eventos, as cerimônias públicas, e aí minha mãe, às vezes, atrasava, e eu começava pontualmente. Aí todo mundo fala, você não vai esperar a sua mãe? Eu falei, não, aqui é pontual, o capítulo é pontual. E a gente criou esse perfil de pontualidade do capítulo. Inclusive até hoje. A gente teve a cerimônia lá, eu atrasei 10 minutos, mas o capítulo já tinha iniciado. Já tinha iniciado. Os meninos agoniados lá, não tem que começar agora. Tem que começar. Então, assim, o capítulo Mutirão tem essa cultura de pontualidade. E aí esse trabalho, e aí, inclusive o saudoso irmão Marco Antônio pegou essa missão, que era do Conselho Consultivo. O Marco Antônio, ele foi grande tesoureiro adjunto do grande conselho, mas ele veio a falecer em 2013. Faleceu em 2013. Era irmão da Mutirão. E era muito próximo meu, amigo meu, e ele também começou a fazer isso que eu fazia. Pegava, ia lá, deixava o carro, ia buscar os meninos para as reuniões. Para levar para reunião. E aí os meninos começou a crescer também, a maioria estava na faixa de 15 anos, e aí foi que eles começaram a ficar um pouco independente. E aí começou a ir de ônibus mesmo. E aí, assim, os outros também, os meus conselheiros depois de mim também, começou a deixar assim, um pouco largado esse compromisso de ir buscar os menininhos, começou a desenrolar. E assim, o interessante é que assim, a estrutura do capítulo assim, tinha todo um suporte, não só da loja Mutirão, mas assim, tinha toda essa preocupação, como a maioria são os meninos carentes, o que a gente tem que fazer, assim, talvez tinha um café da manhã, assim, a loja preparava um café da manhã para todo mundo, e depois da reunião, como, eles vão sair meio-dia, mas sair faminto. Tem que almoçar. Então, preparavam um almoço. Então, assim, a loja Mutirão teve esse cuidado, esse carinho, principalmente com esses meninos. Sim. De manter eles, e até a questão de alimentação, tudo. Paramento para eles. Dá todo e aí, suporte. Inclusive, que, assim, uma coisa que eles até brincavam, assim, não dou conta desses meninos não, porque os meninos novos vai crescendo e tinha roupa de menino lá que em 6 meses já tinha que falava assim, tio, minha roupa tá pequena, não sei o que, apesar que eles também trocavam, o maior já passava pro menor, mas assim, tinha essa interação. E o legal também que assim, nas horas vagas também, a gente ia muito lá na casa do Caminho, brincar entre os irmãos. A casa do Caminho é como se fosse um clube, tem quadra de esporte. E fui várias vezes jogar bola basicamente lá. Todas as atividades fora da sala capitular eram lá. Era na casa do Caminho, a gente reunia, ia lá, jogava bola, ia lá brincar. E com o tempo também, assim, a estrutura e esse cuidado foi assim um pouco afastando. Hoje assim, eu até talvez poderíamos levantar novamente em busca essa ideia, né? Essa ideia de ir lá novamente na casa do Caminho e buscar mas às vezes até ligo lá também, de vez em quando eu falo assim, como é que tá? Tem candidato aí para iniciar? O Gabriel tinha retomado essa ideia aí junto com o colégio lá e tal. É até interessante porque justamente essa característica aí de ter uma pessoa disposta a buscar, né, os meninos ali e tal. O Gabriel acabou de tirar a carteira dele, tá super empolgado aí. Você não tinha carteira? Não. Eu já ia falar. Exato. E aí, assim, era um momento, assim, único, assim, que assim, às vezes eu até falava assim, poxa, é uma oportunidade única, ímpar, porque assim, a gente brincava muito lá dentro da Kombi, se divertia, os meninos ficavam muito empolgados, assim, e assim, a minha experiência como mestre conselheiro da época, o que mais me marcou foi esses momentos, que eu
ia lá frequentar na Casa do Caminho, essa união da Casa do Caminho e os meninos, porque assim, trabalhar com, assim, ter irmão e trabalhar com meninos mais carentes, ou os órfãos, assim, era um tratamento, assim, era diferenciado. Eu não esqueço do irmão, um dia, ele tinha a cabeça meia funda e cortada, assim. E aí, um dia eu perguntei pra ele, assim, que foi que aconteceu com esse corte, com essa batida na sua cabeça? Aí ele, assim, na maior simplicidade, na maior humildade, falou assim, não, foi meu pai, bêbado, e bateu na minha cabeça. Eu falei, sério? Nossa, você deve guardar assim, um rancor do seu pai. Não, eu continuo amando ele assim mesmo. Caramba. Assim, foi um momento, assim, uma frase que eu não esqueço, assim, tipo assim, às vezes eles era tão carente que eles queriam, de qualquer forma, não importava quem era o pai deles, mas eles queriam a presença do pai. E você sabe como é que eles estão hoje em dia? Tem contato com algum deles? Alguns, o Anderson é que eu tenho mais contato. Esses dias até eu conversei com ele. Ele faz o que da vida agora? Ele tá trabalhando na Casa do Caminho. Ele legal. Tá trabalhando na Casa do Caminho, assim. E aí eu pergunto como é que tá os meninos, e ele sempre me fala, um casou, outro tá assim, outro tá com não sei quantos meninos. Eu falei, nossa, que bacana. É bom que e tá assim, todo mundo encaminhado. E assim, o bacana desse é que alguns também, assim, era a maioria, assim, irmãos. Então, assim, era um grupo de 3 irmãos, outros 4 irmãos, 2 irmãos. Então, assim, eles eram bem próximos. Essa geração, naquela nossa geração, eles eram bem próximos. E permaneceram próximos. Então, assim, eles sempre têm contato um com o outro. Tem um que eu encontrei até... Foi num evento no Brasil 21. E ele tava lá de vigilante lá, assim. Aí eu falei, caramba, como é que você tá? Falei, aí, assim, ele era um dos filhos dos cuidadores das casas, porque a Casa do Caminho é formada de algumas casas e tinha os cuidadores responsáveis. Sim. E ele é o filho, da época era um dos cuidadores da casa. E aí eu perguntei, como é que tá sua mãe, os meninos? Aí ele falou, não, tá tudo bem. E Robson, bacana. Só partindo pra gente poder finalizar aqui, deu o nosso horário. Eu ainda queria falar sobre sua entrada na loja, mas pincelando muito rápido ali, você iniciou em 2011, né? Veio a representar o Demolei ali, sendo o primeiro venerável da Mutirão Demolei em 2016, né? 2015, 16 ou 16, 17? 16, 17. Então, só queria pincelar isso, acho que interessante, né? Que surgiu ali do capítulo Mutirão e veio a ser venerável ali da loja. E abrir para as considerações finais, agradecendo também desde já a sua presença, por ter vindo aqui, gravado com a gente. E, Carlos, quer falar mais alguma coisa? Não, só isso. O bacana que a minha história na maçonaria foi justamente interessante que, sim, quando eu era mestre conselheiro, eu visitava a loja Mutirão toda sexta-feira, nas sessões deles. E eu saía da faculdade e aí ia pro segundo tempo da loja. Era mais ou menos 10 horas da noite, 10h30. Eu chegava lá pra jantar. Pra melhor parte, né? E aí, com esse convívio, e falar assim, o capítulo tá assim, tá assado, estão fazendo isso e aquilo. E com esse convívio de sempre estar ali, os próprios irmãos falaram assim, não, você vai entregar como mestre conselheiro e a gente já vai te iniciar. E seu pai é namorado. E aí, aí teve todo esse processo. Eu, como mestre conselheiro, já estava em processo para iniciar na loja Mutirão. E seu pai não ficou chateado, não? E aí teve o questionamento, eu disse assim, de todos, principalmente os irmãos da Alvorada e da Isis. Eu falei assim, não, é um absurdo, como é que você vai deixar ele iniciar na loja Mutirão? E assim, o interessante foi esse crescimento, esse meu crescimento na loja. Porque o meu pai, um dia eu fui questionar ele, falei assim, por que você nunca me indicou para a loja? Ele falou assim, não, eu queria que você caminhasse como o Robson, não como o filho do Rubens. Então todos hoje te conhecem como o Robson. Hoje você é o irmão Robson, não o irmão filho do Rubens. E o interessante foi justamente isso, que assim, eu conquistei o meu espaço, não foi através do meu pai, mas é filho do Rubens, não.
foi E eu nem sabia que era maçom. Eu Independente, descobri numa visita na Alvorada que o Alberto me falou. Que acho que é Rubinho, que o pessoal chama ele, não sei. Rubinho, aí o Robinho. E até interessante também deixar claro também, o Robson iniciou aí na loja e por causa dele a loja abraçou muito a Ordem Demolei e hoje somos 10 Demolês lá na loja. Hoje inclusive é meu padrinho. Não, o Robson é padrinho da metade da loja. Hoje na época da instalação do capítulo Mutirão, uma loja tradicional, hoje em dia tá fechada para a Ordem Demolei, hoje é totalmente diferente. Hoje ela diferente. abraça a Ordem Demolei, inclusive quer iniciar a Demolei na loja. Exato. Quer mais e mais. É a loja que mais tem Demolei. Hoje é a loja que tem mais Demolei. Tem mais Demolei que a loja Demolei. E aí eu fui galgando esse convívio, tive convívio com os irmãos também da loja Alvorada, tudo, da loja do meu pai, de algumas lojas. Mas, assim, com a obra do grande arquiteto do universo, eu me senti que ali a loja Mutirão é a minha casa. Sim. Legal. Então é isso. Querendo ou não, é isso aí mesmo. Vamos finalizando. Obrigado novamente, Robson. De nada, estamos aí. Aí o capítulo Mutirão tem longas histórias. A gente pode fazer uma parte 2, né? A gente pode fazer uma parte 2. A maioria, né, das histórias. A gente promete a parte 2 para um monte de gente aí e a gente cumpre. Então, então se prepara. Beleza. Partindo para as considerações finais aqui, nós temos nossas redes sociais, né? @DemoleiAlumniDF e também @VozDoSênior. E nós temos um Instagram dedicado para concentrar todo o acervo de fotos, vídeos da história do Demolei DF. Então sigam lá, @MemóriasDemoleiDF. Se você também tiver alguma memória que queira compartilhar lá, alguma foto ou vídeo, só enviar pra gente. Lá tem o canal certinho, tem as informações, né, as instruções de como enviar. E no mais é isso. Se inscreva, compartilhe, curta o vídeo. E isso é uma forma de, querendo ou não, divulgar também, né, nosso podcast. No mais é isso. Abraço. Fechado, então. Inclusive, o Guilherme tá aqui. Ele acabou de seguir o Instagram. Valeu, Guilherme. Agradecendo aqui já. Então é isso. Robson, obrigado. Mandar um abraço aí pro capítulo e pra loja Mutirão. E tamo junto. Valeu. É isso. Falou. Obrigado.